Você já parou para pensar que, todos os dias, toneladas de manteiga somem nas padarias, nas cozinhas e nos cafés da manhã do mundo inteiro? Ela derrete no pão, dá brilho na frigideira e até entra escondida em bolos e molhos. Mas por trás desse simples tablete amarelo, existe uma cadeia industrial muito mais complexa do que parece. E hoje a gente vai falar de manteiga de verdade, feita a partir do creme de leite. Não é aquela margarina sabor manteiga que você vê no supermercado. E já fique sabendo agora, quando você vê sabor manteiga no rótulo, quase sempre significa que aquilo não é manteiga, e sim outra gordura tentando imitar o gosto dela. Agora pense comigo. Quantos litros de leite você acha que são necessários para produzir só um tablete de manteiga? 10? 20? Em algumas fábricas, uma única linha consegue transformar milhares de litros de leite por hora em blocos perfeitos de manteiga, com a mesma textura e o mesmo sabor, sem falhar um dia sequer. Só que quase ninguém vê o que acontece entre a vaca no pasto e a manteiga brilhando na sua mesa. Quem olha o produto pronto na prateleira não imagina a quantidade de máquinas, sensores e decisões de engenharia envolvidas para aquele quadradinho ficar macio, saboroso e seguro para consumo. Sejam muito bem-vindos ao Fábricas e Fatos. Aqui a gente mostra em detalhes como o mundo industrial funciona por trás dos produtos mais comuns do seu dia a dia. E no episódio de hoje, você finalmente vai ver o passo a passo que transforma um líquido branco em um dos ingredientes mais amados da cozinha. E se você já ficou surpreso no último episódio, com tudo o que a uva precisa enfrentar até virar uva passa, espera só até ver o que o leite precisa encarar antes de virar manteiga. A manteiga acompanha a humanidade há mais de 9.000 anos. Povos antigos descobriram, quase por acidente, que ao transportar leite em bolsas de couro presas a cavalos, o movimento constante batia o creme até formar grumos sólidos. E esse já era o nascimento de um produto que atravessaria impérios, guerras e revoluções industriais. Mas aqui vem a pergunta que muda tudo. Se o princípio é apenas bater o creme, por que uma fábrica moderna parece mais um laboratório de alta precisão? Hoje você vai atravessar essas portas invisíveis e entrar na rotina de uma verdadeira fábrica de manteiga. A gente vai acompanhar o caminho do leite, entender como o creme é separado, descobrir o ponto exato em que ele se transforma em manteiga e ver como tudo isso é controlado ao milímetro para evitar desperdício de matéria-prima. E antes da gente entrar nessa linha de produção incrível, já aproveita para se inscrever aqui no Fábricas e Fatos. Assim você não perde nenhum episódio. E me conta aí nos comentários, você é do time manteiga no pão de manhã? Ou só usa manteiga mesmo na hora de cozinhar? Para entender como a manteiga nasce, a gente precisa voltar alguns passos e começar exatamente onde tudo começa. No pasto. Ali, cada vaca é uma pequena fábrica biológica, programada para transformar capim, ração e água em um dos líquidos mais importantes da indústria de alimentos, o leite. A qualidade da manteiga já começa a ser decidida aqui, muito antes de qualquer máquina aparecer. As raças usadas para a produção de leite são escolhidas justamente pela capacidade de produzir grandes volumes com um bom teor de gordura. Quanto mais gordura no leite, mais eficiente é o processo de transformar esse líquido em manteiga. A alimentação também faz diferença. Vacas que se alimentam com determinadas forragens podem gerar um leite mais amarelinho, rico em carotenoides, o que influencia diretamente na cor da manteiga final. Nas fazendas modernas, a ordenha quase não lembra mais a cena clássica do balde no chão. Em vez disso, salas de ordenha automatizadas usam conjuntos de teteiras conectadas a mangueiras, bombas de vácuo e sensores. Esses sistemas puxam o leite com cuidado para não machucar o animal e, ao mesmo tempo, medem volume, temperatura e até sinais de possíveis problemas de saúde, como inflamações no úbere.
Assim que o leite sai da vaca, o relógio começa a correr. Ele precisa ser rapidamente resfriado, geralmente para algo em torno de 4 graus Celsius, para evitar o crescimento excessivo de bactérias. Isso é feito em tanques de aço inoxidável com serpentinas de refrigeração. Ali, o leite fica armazenado por um curto período, esperando o caminhão que vai buscá-lo. Tudo isso sem perder a cadeia de frio, porque qualquer descuido pode comprometer um lote inteiro. O transporte até a indústria também é um capítulo à parte. Caminhões-tanque isotérmicos, com interior em aço inox, chegam à fazenda, conectam uma mangueira ao tanque e sugam o leite com bomba. Antes de sair, é colhida uma amostra para análise. Da porteira da fazenda até a entrada da fábrica, existe um limite de tempo rigoroso. Não é simplesmente carregar e pronto. A programação da coleta é desenhada para que o leite chegue sempre fresco e dentro dos padrões. Quando o caminhão chega na indústria, ele não pode simplesmente descarregar o conteúdo e ir embora. Primeiro, técnicos retiram novas amostras para uma bateria de testes rápidos. Acidez, densidade, teor de gordura, presença de resíduos de medicamentos, contagem de bactérias. Se algo foge do padrão, o lote pode ser recusado. Só depois desses exames, o leite é liberado para entrar nos enormes tanques de armazenagem da fábrica. Dentro da planta industrial, o ambiente é quase todo em aço inox, limpo e controlado. O leite passa por processos como a pasteurização, onde é aquecido e resfriado rapidamente para eliminar micro-organismos patogênicos. Em seguida, chega o ponto-chave para a manteiga, a separação do creme. É aqui que entram as centrífugas industriais, verdadeiras máquinas de girar leite, que trabalham a rotações altíssimas. Essas centrífugas usam a diferença de densidade entre a gordura e a parte aquosa do leite. Quando tudo gira em alta velocidade, a gordura que é mais leve se concentra em uma região. A parte mais magra vai para outra. Em questão de segundos, o leite inteiro é fracionado. De um lado, o creme rico em gordura, base da manteiga. Do outro, o leite desnatado, que pode virar outros produtos, como leite em pó, iogurte ou bebidas lácteas. É nessa etapa que muita gente se surpreende. Muita coisa que se fala por aí sobre manteiga industrial é mito. Em vez de misturas misteriosas, o coração do processo é um tratamento físico: aquecer, resfriar, girar, separar. O que a indústria faz aqui é repetir, em escala gigantesca e controlada, a mesma lógica que já era usada lá atrás, de forma artesanal, quando se deixava o leite em repouso até o creme subir à superfície. Para ter uma ideia da escala, uma única centrífuga moderna pode processar milhares de litros de leite por hora, separando o creme e desnatado com precisão muito maior do que qualquer método manual. Imagine tentar tirar o creme de cada balde de leite um por um na mão. Aqui, tudo acontece de forma contínua, em fluxo, como uma correia que nunca para. É essa eficiência que torna possível encher prateleiras de supermercados no país inteiro. À medida que o creme vai sendo separado, ele é direcionado para tanques específicos, onde terá o teor de gordura padronizado e a temperatura ajustada. Esses dois fatores, gordura e temperatura, são o passaporte para o próximo estágio da jornada. O momento em que o creme deixa de ser apenas um líquido espesso e começa a se preparar para virar, de fato, manteiga. E aqui você já está percebendo que esse tablete amarelo é muito mais tecnológico do que parece, né? E se os bastidores da fazenda e da separação do leite te surpreenderam, já deixe seu like nesse vídeo. Isso ajuda o Fábricas e Fatos a alcançar mais gente curiosa por trás das indústrias que movem o nosso dia a dia. Agora que o creme foi separado do leite e está armazenado em tanques próprios, começa a fase mais simbólica de toda essa história. O momento em que ele deixa de ser apenas um líquido espesso e passa a se transformar na manteiga que você conhece. Essa transição não acontece por acaso. Ela é resultado de uma combinação precisa de teor de gordura, temperatura e movimento mecânico contínuo. Antes de entrar nas grandes batedeiras industriais,
o creme passa por um ajuste fino. A fábrica define exatamente qual teor de gordura quer trabalhar, por exemplo, algo em torno de 35 a 40%. Se estiver abaixo, o creme é concentrado. Se estiver acima, pode ser misturado com uma fração mais magra. Em seguida, a temperatura é ajustada com muita atenção. Alguns graus a mais ou a menos podem mudar totalmente a textura final da manteiga. Com o creme padronizado, ele é enviado para equipamentos que, à primeira vista, lembram cilindros gigantes de aço inox. São as chamadas churns, ou batedeiras contínuas. Por dentro, esses cilindros têm palhetas e compartimentos que giram em alta velocidade, batendo o creme sem parar. O que parece apenas um sacolejo violento é, na prática, um processo físico cuidadosamente controlado. Quimicamente falando, o creme é uma emulsão de gotículas de gordura dispersas em água. À medida que o equipamento agita o sistema, essas gotículas começam a se chocar e se unir. É como se a batedeira estivesse forçando a gordura a se agarrar em blocos cada vez maiores. Depois de algum tempo, a estrutura do sistema se inverte. A gordura deixa de ser minoria dispersa e passa a formar a fase contínua, aprisionando pequenas gotinhas de água. Esse fenômeno é chamado de inversão de fase. Na prática, o operador não fala em emulsão ou fase contínua. Ele observa a textura e o comportamento do produto. Em determinado ponto, o creme deixa de ter aspecto de líquido espesso e passa a formar pequenos grãos amarelados, como se fossem pelotinhas de manteiga nadando em um líquido esbranquiçado. Esse líquido é o buttermilk, ou leitelho, que é praticamente o soro restante do creme batido. Enquanto o cilindro continua girando, o equipamento separa o buttermilk da massa de manteiga. A parte líquida é drenada por saídas específicas e pode ser reaproveitada em outras linhas de produtos da indústria. Já a fase sólida, a manteiga em formação, segue adiante no processo. Aqui, a fábrica precisa encontrar o equilíbrio entre eficiência e qualidade. Retirar líquido suficiente para garantir estabilidade sem tornar a manteiga seca demais. Dependendo do produto final, a manteiga pode ser sem sal ou conter uma quantidade específica de sal adicionada de forma uniforme. O sal é adicionado em misturadores que seguem batendo a massa, agora em uma velocidade mais baixa, distribuindo o ingrediente por toda a estrutura da manteiga. Enquanto isso, o sistema também trabalha a textura, quebrando grumos maiores e deixando tudo mais homogêneo. Em alguns mercados, a cor da manteiga também é padronizada. Isso não significa necessariamente tingir o produto de forma artificial, mas ajustar a aparência para que o consumidor encontre sempre o mesmo tom característico na prateleira, mesmo com variações naturais de alimentação das vacas. Tudo é feito respeitando limites definidos por legislação e padrões internos de qualidade. O ponto mais delicado é o controle de temperatura durante todo esse percurso. Se a manteiga ficar quente demais, a gordura pode se separar e deixar o produto oleoso, brilhando em excesso e sem estrutura. Se ficar fria demais, pode virar um bloco duro e quebradiço. Por isso, sensores espalhados ao longo da linha monitoram continuamente as condições e ajustam o resfriamento ou o aquecimento quando necessário. Nesse estágio, a manteiga já existe de fato, mas ainda não está no formato que você vê no mercado. Ela é uma massa homogênea, pronta para seguir para as etapas de amassamento final, moldagem e embalagem. Mesmo assim, muita coisa que define a experiência do consumidor, como facilidade de espalhar no pão e sensação de cremosidade, já foi decidida aqui, dentro desses cilindros de aço que ninguém vê. E é curioso pensar que um detalhe tão pequeno, como 2 ou 3 graus de diferença na temperatura do creme, pode determinar se um lote inteiro vai atender ao padrão da marca ou se terá de ser retrabalhado. Em uma fábrica desse porte, controlar esses parâmetros é quase como pilotar um avião. Tudo precisa ser monitorado e corrigido em tempo real. Se até agora você está percebendo o quanto de engenharia e ciência existe atrás desse quadradinho amarelo, na sua geladeira, eu quero saber de você. Comenta aqui embaixo se você prefere manteiga com sal ou sem sal e de qual cidade e estado você está assistindo o Fábricas e Fatos.
É assim que a gente descobre até onde essa linha de produção está chegando. Depois que a manteiga está formada, lavada e com sal e textura ajustados, começa a fase em que tudo precisa ser rápido e preciso. A partir daqui, qualquer parada inesperada pode significar produto perdendo ponto, máquina parada e um efeito dominó na fábrica inteira. A massa de manteiga sai das batedeiras como um bloco homogêneo e segue por tubulações de aço inox até equipamentos que fazem uma espécie de amassamento e homogeneização final. É como uma sova industrial. Roscas, pás e cilindros trabalham a manteiga para eliminar bolhas de ar, quebrar pequenos grumos e garantir que o sal e a umidade estejam distribuídos de maneira uniforme. Ao mesmo tempo, bombas mantêm uma vazão contínua, transformando a manteiga em um fluxo estável pronto para ser moldado. Em seguida vem a moldagem e o porcionamento. A manteiga é direcionada para moldes que formam tabletes de 100, 200, 500 gramas ou blocos maiores usados por padarias e indústrias. Máquinas com facas automáticas e sistemas de corte por fio definem o tamanho exato de cada peça, enquanto as esteiras seguem em movimento. O produto não para, é a linha que se ajusta ao fluxo. Logo depois, os tabletes entram na área de embalagem de alta velocidade. Bobinas de papel especial, muitas vezes laminado para proteger da luz e do oxigênio, são desenroladas. Em frações de segundo, braços e guias envolvem o tablete, dobram as bordas e fecham a embalagem. É como assistir uma sequência de dobraduras repetida milhares de vezes por hora, sempre com o mesmo padrão. Nessa hora, peso e forma são críticos. Acopladas à esteira, balanças dinâmicas pesam cada unidade em movimento. Se um tablete estiver abaixo do peso declarado, um dispositivo pneumático remove o pacote da linha. Em alguns casos, câmeras e sensores também verificam se o formato está correto e se a embalagem foi selada direitinho. Tudo isso sem interromper o fluxo. Antes de seguir adiante, muitos sistemas ainda passam por um detector de metais. O objetivo é garantir que nenhum fragmento metálico tenha entrado no produto por desgaste de peças ou acidentes pontuais. Se algo estranho é detectado, o pacote é automaticamente rejeitado e separado para investigação. Conforme avançam, os tabletes embalados chegam à área onde formadoras de caixa montam caixas de papelão. Braços mecânicos ou operadores colocam as unidades dentro delas, em camadas organizadas. As caixas são fechadas, etiquetadas e vão para pallets, ainda em ambiente refrigerado, para não comprometer o ponto da manteiga. Enquanto a linha corre, o controle de qualidade acompanha tudo em paralelo. Em intervalos regulares, amostras são retiradas e levadas ao laboratório interno. Técnicos verificam teor de gordura, umidade, sal, cor, textura e fazem análises microbiológicas. Alguns testes simulam na prática o que o consumidor sente: facilidade de espalhar no pão, sabor e aroma. Se algo foge do padrão, é possível rastrear o lote, ajustar o processo e evitar que o problema se repita. Quando os resultados estão dentro do esperado, as caixas paletizadas seguem para as câmaras frias, grandes salas refrigeradas com temperatura controlada. Ali, a manteiga aguarda a programação de carregamento. Caminhões refrigerados encostam, recebem a carga e partem rumo a centros de distribuição, mercados, padarias e restaurantes. Em poucas horas de produção, a fábrica gera manteiga suficiente para abastecer prateleiras de regiões inteiras. Para quem está no mercado, tudo se resume a pegar um tablete de manteiga da gôndola e colocar no carrinho. Mas por trás desse gesto simples, existe uma linha de produção que mistura mecânica, automação, sensores, softwares e muita gente especializada para garantir que cada unidade seja o mais parecida possível com a anterior. Com a manteiga paletizada e estocada nas câmaras frias, começa a última etapa dessa jornada: sair da fábrica e chegar intacta
até a sua mesa. Aqui, o protagonista principal passa a ser a logística refrigerada. Durante todo esse caminho, a regra é a mesma: não quebrar a cadeia de frio. Cada parada, cada descarga, cada porta aberta do caminhão é cronometrada para evitar que a temperatura suba demais. Isso garante que aquela textura que a fábrica trabalhou tanto para acertar continue igual até o momento em que você abre a embalagem em casa. Quando a manteiga finalmente chega na prateleira, ela se mistura a centenas de outros produtos. Mas o destino dela é bem mais variado do que só passar no pão. E não existe só um tipo de manteiga. Além da clássica manteiga com sal e sem sal, existem versões voltadas para uso profissional, com teor de gordura e de umidade ajustados para suportar melhor o calor do forno ou dar mais estrutura a massas específicas. Há ainda manteigas clarificadas e o famoso ghee, em que praticamente toda a água e os resíduos sólidos do leite são removidos, deixando quase só a gordura pura, muito usada em cozinhas que trabalham com temperaturas mais altas. No meio desse cenário, muita gente ainda confunde manteiga com margarina. Visualmente, as duas podem ser parecidas, mas a origem é diferente. A manteiga nasce do creme do leite. Já a margarina é feita a partir de óleos vegetais processados. As duas têm espaço na indústria e na cozinha, cada uma com suas vantagens tecnológicas e sensoriais. Mas é interessante perceber como produtos tão parecidos no prato surgem de processos industriais completamente diferentes. Lembra da pergunta lá do começo? O que acontece entre a vaca no pasto e a manteiga brilhando na sua mesa? Agora você já sabe que, no meio desse caminho, existem fazendas estruturadas, caminhões-tanque, centrífugas, batedeiras gigantes, sensores, laboratórios e linhas de embalagem que não podem parar. E eu quero saber de você, qual parte dessa jornada da manteiga mais te surpreendeu? Foi a ordenha automatizada, a separação do creme, a batida que inverte a emulsão, ou a linha de embalagem trabalhando em alta velocidade? Conta aqui nos comentários. E já aproveita para se inscrever no Fábricas e Fatos se ainda não faz parte dessa comunidade. Aqui a gente abre as portas das indústrias que você quase nunca vê, mas que estão por trás de praticamente tudo o que você usa e consome no dia a dia. E se você acha que já viu tudo, então não imagina a fábrica que mostramos em nosso último episódio. Ele já está aparecendo aí na sua tela. Clica e vem comigo descobrir mais um segredo escondido aqui no Fábricas e Fatos. Um grande abraço, te espero lá!